Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vamos chegando aqui para mais uma live de quarta-feira. Agora eu já posso falar mais uma live de quarta-feira, né? A gente que já está firmando raízes aí às quartas-feiras, 21 horas, sempre com um convidado ou uma convidada especial. E hoje não vai ser diferente. Já já vai chegar nosso grande convidado da noite aqui. Vai ser um papo, espero que seja um papo muito legal. Então convido vocês a ficarem aqui. Ele já vai entrar já já. Um grande corredor, hoje educador físico, dono de uma assessoria esportiva, cara que participou de Jogos Pan-Americanos, mas eu vou esperar ele entrar aí para eu apresentar, para vocês verem a cara dele, né? E aí fica até melhor fazer essa apresentação. Antes dele entrar aí, convido todo mundo aí, para quem não se inscreveu ainda no desafio virtual do Vai Correndo, a se inscreverem. Estão já chegando ao final nossas inscrições. Então, quem ainda não fez a inscrição aí, corram para garantir a vaga aí. Nosso convidado já chegou, ele acabou de solicitar aqui, já vou aceitar. Então, pessoal, fica a dica aí, ó. A medalha do Vai Correndo do desafio virtual tá aqui. Muita gente já começou a receber as desafio virtual do Vai Correndo. Deixa eu ver se o nosso convidado vai entrar aqui agora, que já vai dividir a tela aqui. Vou fazer uma apresentação aqui do nosso convidado, então, pessoal. Ele que é mineiro de Montes Claros, mas atualmente radicado aqui em Ribeirão Preto, tem como grande especialidade aí a prova de 3.000 metros com barreiras, mas participação em jogos pan-americanos, participações em grandes provas de 10.000, meias maratonas, já correu maratona também. Esse é o mineiro Gladson Alberto Silva Barbosa. Muito bem-vindo, viu, Gladson? Muito obrigado por aceitar esse bate-papo conosco aqui através das mídias do Vai Correndo. Imagina, obrigado aí pelo convite, né? Antes de mais nada, agradeço aí a presença de um monte de gente querida aqui que eu tô vendo subindo aqui. É um prazer, tá? Estar aqui para falar daquilo que eu mais amo fazer, né? Que é correr. E obrigado pela oportunidade. Legal, vamos tentar fazer um bate-papo aí bem descontraído. Esses dias eu até estava pesquisando algumas coisas da minha primeira corrida e aí eu cheguei, fui olhar os tempos aqui e vi que na minha primeira prova você foi o quinto colocado nela. Eu falei, poxa, devo convidá-lo, ainda mais hoje que você está morando aqui em Ribeirão Preto. Então, vamos falar essas curiosidades no decorrer da live e também outras que eu sei que você tem muita história para contar aí. Como eu dei uma pequena pesquisada aí, que você já ganhou um troféu Brasil praticamente pelo cabelo, né? Vi uma matéria sobre isso. Então, depois do decorrer da live aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daí. Legal. Vamos lá, tentar passar um pouquinho aí dessa minha pouca experiência, aprender um pouco também aqui com as perguntas do pessoal, com as dicas, porque eu acho legal do atletismo, né? Que ele é um esporte bem democrático. Ele até a linha de largada, ele tem as diferenças ali, né? Mas na hora que dá a largada todo mundo é igual e o que tiver melhor preparado vence. Então vamos tentar, da mesma maneira que como a gente faz lá nas corridas, fazer uma coisa bem legal aí e tentar ajudar um pouquinho aí e se divertir um pouco, como eu sempre fiz a minha carreira inteira. Legal. Bom, pessoal, quem quiser ficar mandando mensagens aqui, eu vou deixar o Gladson falar mais, eu fico olhando as mensagens e anoto aqui, quem tiver alguma pergunta aqui, alguns mandaram já para o nosso Instagram, mas também fiquem à disposição aí para mandar perguntas que eu vou tentando anotar aqui enquanto o Gladson vai falando e a gente encaixa aí, assim que der que possível, as perguntas, dúvidas, curiosidades. Gladys, eu queria que você falasse como que você começou correndo, né? Como que surgiu essa paixão pelo atletismo? Rapaz, minha primeira corrida eu fiz faz pouco tempo, viu? Foi em 1991. 91. Eu acho que muitos aqui não eram nem nascidos ainda, né? E o que foi impressionante é que na época eu jogava futebol, como todo brasileiro, né? Mas eu percebia que no futebol eu tinha que jogar um campeonato inteiro, para às vezes no final do ano ganhar ali uma medalhinha, né? E na minha primeira corrida em 91, eu na categoria bem inferior a mim, eu fui lá e fui terceiro, né?
E eu vi que eu poderia correr uma prova e ganhar uma medalha. E eu falei, é esse esporte aqui que é o meu, né? E eu sempre gostei de ganhar medalhas, né? Tanto que, graças a Deus, depois dessa eu ganhei muitas outras. Deus me deu aí um talento, não sei porquê, para corrida, mas eu guardo essa primeira medalhinha, né? Aquela redondinha escrito honra ao mérito, com o comezinho correndo, e eu guardo ela com muito carinho porque ela foi a primeira, né, dessa história toda. E então eu falo que assim, todas elas são importantes, mas essa primeira, né, é meu xodó assim. E depois disso, De quanto que era? Quantos quilômetros era essa prova? então, eu tinha 9 para 10 anos, a prova tinha 6 quilômetros. Eu morava na cidade aqui próxima, acho que alguns conhecem, chama Miguelópolis, né? Aham. E o Banco do Brasil, ele fazia um circuito chamado Largue o Cigarro Correndo. Olha que sugestivo o nome. Nossa. E, e aí, era uma prova. A distância mínima que tinha era 6 quilômetros, e eu tinha 9 para 10 anos. Eu corri lá e fui terceiro no geral. Quando eu fui descobrir, né, que depois de alguns anos, que pela federação a maior distância que na minha idade uma criança poderia correr era 600 metros, né? Mas depois disso, até os 15 anos, eu cheguei a correr até uma meia maratona em Uberaba, né? E eu comecei a minha iniciação assim, no atletismo, com treinamento. A primeira vez que eu vi uma pista de atletismo na minha vida foi aqui na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, em 1995, né? E a primeira vez que eu cheguei lá na pista da Cava, ela era bem pior do que é hoje, tá? Nossa, era pior? Ixi. Era para você ver. Mas para mim era uma coisa tão nova que na hora que eu cheguei ali, subi a escadinha, que quem já foi ali conhece, e vi aquela coisa, né, era preta, né, era um tartan, e aquela coisa bonita, e várias crianças ali brincando, eu fiquei encantado e falei assim, nossa, isso existe, né? Eu coloquei a mão na borracha, achei a coisa mais linda do mundo, né? E ali eu me apaixonei pelo atletismo de pista. E ali eu conheci também a minha esposa, que depois eu via casar muitos anos depois. E no meu primeiro contato com a equipe, né, essa historinha eu sempre gosto de contar, o treinador fez ali uma rápida avaliação comigo, conversou comigo e os meninos todos ali em volta, né? Aí ele perguntou para mim, qual a distância que você gosta de correr e tal? Eu falei para ele, de 100 metros a meia maratona, né? Isso eu tinha 15 anos, né? E eu vi que as crianças todas ficaram rindo assim, né? E eu fiquei meio bravo na hora, eu falei, por que estão rindo? Será que eu tô mal vestido, sei lá, né? Aí, beleza. Aí nos outros dias eu comecei a treinar, depois eu fui na minha primeira competição em Araraquara, depois de umas semanas depois. E aí lá eu conheci a minha esposa, que na época depois eu vinha namorar com ela, e falei pra ela, né, por que vocês ficaram rindo de mim, né, na hora que eu falei lá com o treinador, né, aquele dia. Ela falou, não, porque aqui o máximo que a gente competia era 1000 metros, e você chegou falando que corria até meia maratona, né. Então eu sempre fui meio doido, assim, né? Mas é uma passagem marcante, assim. E aí, depois que você começou a ganhar essas provas aqui mais da região, até como que foi sua história para chegar no Pinheiros? Para quem não sabe, aí o Gladson, por 14 anos, integrou, né, o Pinheiros, o Clube Pinheiros, que é referência no atletismo, aí, um dos maiores clubes que apoiava o atletismo, né? Conta um pouquinho dessa história aí também. Então, a minha história, né? Se eu contar ela bem resumida no esporte, vai precisar de uns 3 dias. Mas eu vou tentar ser bem sucinto, né? Como eu já relatei, eu comecei em 90, depois eu vim para Ribeirão Preto, e comecei na iniciação com treinamento assim, direcionado, com treinador, com periodização, né? E a chave do meu sucesso, né, foi que eu tive um treinador lá no começo chamado Jairo de Souza, né? Ele cuidava das categorias de base aqui na Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto, né, que hoje é presidido pelo Sidney Avelino. E eu sempre fui muito competitivo, eu gostava de competir, qualquer coisa que ele colocava para eu correr, eu corria, né? E nós treinávamos lá de segunda, quarta e sexta.
E aí, na segunda, ele fazia o treino, quando ele ia embora, eu continuava treinando, né? Um belo de um dia ele voltou e viu eu continuando correndo. Aí ele falou assim, o que você tá fazendo, né? Eu falei, não, Jair, seu treino tá muito fraco, né? Eu preciso treinar mais. Pô, não, garoto, não faz isso. Vou fazer o seguinte, no final do treino da segunda, eu te passo o treino da terça, e no final do treino da quarta, eu te passo o treino da quinta, mas acabou o treino, você tem que ir embora, né? E depois disso, a equipe inteira depois começou a treinar a semana inteira, né? E todo mundo ficou bravo comigo. Mas aí depois disso, eu acabei fazendo muitas provas aqui na região, competi a região toda, né? Até por volta dos 20 anos pela Associação dos Amigos Atletismo aqui em Ribeirão. E era só pista, né? De vez em quando, final de ano, eu ia para as provas de rua. E na época também não tinha tantas provas de rua quanto tem hoje, né? Eram bem poucas, assim. E aí, quando eu, com 20 e poucos anos, eu entrei na 3M como funcionário lá, né? Porque a 3M participava dos Jogos Operários do SESI. E uma coisa bem legal que também na minha carreira aconteceu é que a 3M investia bastante nos funcionários lá e o sonho deles era que um atleta da 3M chegasse ao campeonato nacional dos Jogos do SESI, né? E eu entrei lá, trabalhando como funcionário normal, e acabei chegando ao campeonato mundial dos Jogos do SESI, e hoje eu sou campeão mundial dos 5.000 e 2.500 dos Jogos do SESI também, né? E eu bati o recorde da região estadual até a região nacional, todos os recordes do 3.000 metros rasos dos Jogos do SESI são meus até hoje, né? Nossa, e depois disso, eu comecei a perceber, depois de uns 4, 5 anos trabalhando e treinando, eu trabalhava de madrugada, né, e treinava durante o dia, e eu comecei a ver que eu não ia melhorar mais. Então eu já estava na elite, mas eu não vencia, eu só competia com os atletas da elite. Isso por volta do ano de 2004, 2005. Foi quando eu consegui, né, o contato com o Cláudio Castilho, que na época estava militando ali como treinador no Pinheiros também, que hoje ele é uma das referências mundo aí como treinador, mas na época ele era um maluco como eu, né? Um treinador maluco, um atleta maluco, e vamos fazer maluquice, e acabou dando certo, né? E aí nós fizemos uma proposta para a 3M naquele momento. Tinham pessoas ali que me ajudavam muito, mas tinha as limitações em questões de estatuto da empresa que não permitia eles pagar mais do que minhas viagens e compensação de horas que às vezes eu viajar, né? E eu falei, faz o seguinte, me libera um ano para eu só treinar, sem precisar de trabalhar. Se não der certo, depois de um ano eu volto e acaba esse negócio, né? E eles aceitaram, fizeram lá um contrato comigo de um ano, eles me afastaram por um ano, mas eu continuei como CLT lá, tudo certinho. Porque eu era rimo de família, eu não podia ficar sem rendimento nenhum, né? E o esporte, a maior possibilidade, quando você vai para o alto rendimento, é que ele dê errado, não é que ele dê certo. Porque, infelizmente, no Brasil, o esporte não é uma política pública e nem privada, né? Então, eu fui, mas com receio, né? Porque, senão, tinha uma mãe, um avô, um irmão, né? Uma esposa para cuidar. E assinei um contrato de risco e fui. E esse contrato durou 18 anos, né? Depois disso, não precisei voltar mais à linha de produção. E depois de alguns anos, eu consegui levar 3M para o Pinheiros, né? Eu não levei, na verdade, eu fiz o link, e aí hoje o Pinheiros patrocina a equipe de atletismo do Pinheiros inteira lá, mantém lá aproximadamente quase 70 atletas, né? Mesmo nesse período de crise no esporte. Então a minha chegada no Pinheiros foi em 2006, comecei a treinar com o Cláudio Castilho em 2004, mas antes de ir, tive duas passagens importantes. O falecido Juvelini, que era professor da UNAERP, né, de Educação Física, e depois treinador da equipe de Ribeirão Preto, da associação. E depois o Aguinaldo também, que era treinador de Araraquara, que veio morar aqui. Que foram o Jairo, o Juva e o Aguinaldo, foram os caras que, vamos dizer assim, eles me construíram. E aí eu cheguei no Pinheiros meio que pronto, né? E aí o Cláudio pegou, lapidou. E aí eu consegui ser pentacampeão nacional, fui campeão sul-americano, bicampeão nacional de cross, fui para 3 campeonatos mundiais de cross, fui quarto colocado nos Jogos Pan-Americanos, por 10 anos seguidos representei a seleção brasileira, né? E ganhei uma corrida de rua lá, estava
treinando em Paipa lá. Depois eu até conto essa história, se quiser, a história legal, que é a corrida pan-americana, que foi um marco na minha carreira também. É mais ou menos isso, agora há pouco até, né? Eu assisti um pouquinho dela no YouTube agora há pouco até. Vamos chegar nela já já. Eu tô vendo as perguntas aqui, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais pro final da formação do Gladson como educador físico. Também é um cara bastante estudioso aí que está acrescentando muito pro esporte. Nós vamos falar já já sobre isso. Um abraço também para grandes corredores aí que estão entrando na live aí, amigos do Gladson, com certeza, o Giovanni, o Cipó, toda a galera presente aí. Bom, já você aí no Pinheiros, né, treinando, como que você foi se dedicar aí aos 3.000 metros com obstáculo? E me chamou, assim, eu já acompanho sua carreira há um bom tempo, que eu já vinha, quando eu comecei a correr, vi você correndo aqui bastante na região, e sabia, principalmente nos Jogos Pan-Americanos, que você foi correr os 3.000 com obstáculo, né? Você que não é um atleta muito alto, né? E eu vi ali, parecia que sempre tinha era mais difícil do que os 3.000 com obstáculo, já é uma prova muito difícil, né? Como que você foi para essa prova? Se você se especializou nessa prova com 3.000 com obstáculo e depois já até emendando, se você puder falar como que o que tem de diferente de um treinamento de uma prova de pista normal de 5, 10.000 para uma prova de 3.000 com obstáculos? Legal, excelente pergunta. Então, primeiro aqui, mandar um abraço para o Giovanni, né? Além de meu amigo, um grande ídolo, multicampeão aí, e sempre que nós viajamos juntos, fizemos treinamento junto, um companheiro top. O Cipó, amigão também, um guerreiro, um abraço para os dois aí e para todos que estão presentes aí. Então, Thiago, essa é uma questão muito específica, né? Porque o 3.000 com obstáculos, eu costumo dizer que não é o atleta que escolhe, não é a prova que escolhe o atleta. Porque ela é uma prova que você tem que ser mais ou menos em tudo e não pode ser muito bom em alguma coisa. Porque senão você vai para outra. Exato, né? Então, quando os caras não são muito bons em nada, eles vão para obstáculos, sabe? Então, assim, porque é uma prova que você tem que ter as três valências ali de força, 3 capacidades, na verdade, né? Força, velocidade e resistência num equilíbrio muito, né, muito bom ali. E uma forma que geralmente se usa para selecionar esses atletas de obstáculo são atletas que se dão bem em provas de cross-country. E eu sempre tive muita facilidade de cross-country. Eu percebia dentro das provas de cross que na hora que a prova ficava difícil para todo mundo, eu estava começando a entrar na zona de desconforto, né? E aí eu sempre venci, eu estava brigando ali na elite brasileira, mesmo trabalhando na época, né? Uhum. E quando eu fui para o Pinheiros, a minha paixão era os 5.000, como é até hoje, né? Mas eu vi no 3.000 com obstáculos uma oportunidade. Porque tinha bons atletas, mas eu precisava de fazer um resultado muito rápido, porque eu tinha só 1 ano de contrato com a 3M, senão eu teria que voltar para ir em produção. E aí eu vi que eu falei, eu vou fazer um teste com 3.000 com obstáculos, porque os meus treinos com barreira eram sempre muito bons, né? Então na hora que colocava uma barreira lá, eu tinha uma técnica muito boa. E na minha primeira prova que eu fiz foi um campeonato paulista, no Ibirapuera, e na primeira prova já fui vice-campeão paulista de 3.000 com obstáculos, né? E eu me senti muito bem na prova. E aí o Cláudio falou comigo, Gladson, fizemos um teste e a partir de agora nós vamos para os 6.000, né? E a partir disso eu comecei a trabalhar, a treinar bastante, muito focado. Eu fiquei nos primeiros 4 anos em São Paulo, às vezes... dentro do meio do atletismo, a gente costuma dizer que as pessoas elas querem o sucesso, né, mas não querem pagar o preço pelo sucesso, né? E eu fiquei 4 anos em São Paulo no regime de quarentena mesmo, né? Por isso que essa quarentena para mim não está dando muito problema. O Pinheiros na época estava reintroduzindo o atletismo dentro do clube, o de competitivo, né? Então nós não tínhamos alojamento para ficar tudo. Então nós tínhamos que ficar 14 dias no alojamento que tinha no Pinheiros, aí saíamos, ficávamos 2 dias fora, né, no hotel, depois voltávamos, ficar 14 dias, e isso foi durante quase 2 anos, né? Então, eu e meu amigo Sérgio, nós ficamos
treinando, comendo, dormindo, e dentro do Pinheiros por quase 2 anos, e regime fechado mesmo. E a nossa cabeça era, acordava, tomava um café, e nosso café era pão com manteiga lá, um cafezinho, ia rodar 10, 12 quilômetros. Voltava, fazia um lanchinho, almoçava, dormia, à tarde, mais 10, 12 quilômetros. Chegava, comia mais alguma coisa, tomava um banho, dormia outro dia, a mesma coisa, e foram 2 anos de muita dedicação, assim, né? E aí, nós percebemos, e o nosso lema ali era o seguinte, o meu e do Sérgio: não sei onde nós vamos chegar, nós temos que saber onde nós queremos chegar. Então isso nós tínhamos com a gente. E nós falávamos o seguinte: vamos nos preparar para o máximo que tiver no mundo para se vencer. Se não der certo, nós vamos estar numa margem muito alta, né? E foi o que aconteceu, que o meu objetivo era chegar na Olimpíada, e eu fiquei muito perto, eu cheguei a 3 segundos na Olimpíada de Pequim, né? Só que depois, a nível de América Latina, eu dominei a minha prova, né? Então eu não cheguei na Olimpíada, mas depois eu fui líder do ranking sul-americano por alguns anos. Só que desde o início da minha carreira, os meus treinadores sempre priorizaram muito meus treinos técnicos com barreira, mesmo que eles soubessem que eu não tinha uma estatura para fazer prova de 110 com barreiras, eles me passavam treino técnicos com barreira, o Jairo, o Juvelini, o Agnaldo. E aí, quando eu cheguei no Pinheiros, qual que era a minha diferença na prova dos meus adversários? Né? O obstáculo, para quem não conhece, é uma prova de 3 quilômetros, que você passa 5 obstáculos em cada volta. E um deles tem um fosso com água, né? E ele tem 90 centímetros de altura, ele pesa em torno de 100 quilos cada um. Então, se você bater nele, você cai, né? Machuca. Então, a maioria dos atletas naquela época, eles pisavam no obstáculo na passagem. Eu vinha e atacava direto, porque a minha técnica foi treinada desde a infância, técnica de passagem de barreira. Então, para mim, era muito fácil isso. Então, todas as vezes que eles pisavam no obstáculo, eu passava direto, eles tinham que fazer uma força para chegar em mim. Na hora que eles estavam chegando, chegava o próximo obstáculo. Eu passava direto e eles pisavam. E no final, era o que eu sobressaía deles no final aqui no Brasil, né? Então, assim, um atleta que quer partir para o obstáculo, ele tem que pensar, tem que gostar muito de fazer treino de barreira, né? Ele tem que gostar, então ele tem que fazer treino de barreiras como um corredor de 110, com barreiras. Ele tem que gostar de rodar como um maratonista. E ele tem que gostar de fazer tiro como um 400ista. Porque senão ele não vai suportar a dor do 3.000 com obstáculos. Basicamente isso. Simples assim. E você falou dos obstáculos aí, até porque não é uma prova para quem é corredor de rua muito comum, o pessoal não sabe. Como você já colocou um aí que tem até uma água, né, em um dos obstáculos? Os outros obstáculos são de diferentes alturas ou não? Os outros são iguais? Então, todos os 5 obstáculos têm a altura de 91 centímetros, né, no masculino, na altura do masculino. Esse com fosso, na hora que você chega no fosso, ele tem 91 centímetros. Mas ele tem, eu não recordo, certo? Eu acho que mais uns 40 centímetros para baixo, que é onde é o fosso. Então, se você passar o obstáculo e cair imediatamente, você cai aproximadamente 1,40 m, né? Tanto que se vocês olharem aí no YouTube, quando algum atleta cai, ele some dentro da água, né? Porque é bem fundo ali. Só que a minha técnica ela era tão apurada que eu chegava, era o único obstáculo que eu pisava era o do fosso. Só que eu pisava, ia fazer uma transposição bem rápido e conseguia pegar o impulso, e a maioria das vezes eu nem molhava a sapatilha, né? Eu já caía lá na frente, nem molhava. Então, esses detalhes técnicos que me diferenciou bastante, né? E é o que eu sempre falo para os meus alunos hoje. Se você quer correr, faça qualquer coisa. Se você quer vencer, invista na técnica, né? E alguns escutam, outros menos, mas todos fazem. Era até uma curiosidade que eu tinha, principalmente você tocou rapidamente aí falando da sapatilha, no seu caso, a maioria dos obstáculos que esse do fosso, eu não conseguia passar sem molhar. Quando molhava, tá, ou os que não conseguem, uma sapatilha diferente, porque ela vai ser molhada e depois para ir ela vai ficando mais pesada? Como que é? Isso é uma dificuldade a mais também, né? Bom, primeiro que sobre a sapatilha, a namorada ou esposa de corredor de obstáculo
tem que gostar de chulé, porque depois que você passa ali, não sai o cheiro de jeito nenhum, meu amigo. Você pode lavar com o que você quiser que não passa, né? Mas essa sapatilha de obstáculo, ela tem no seu formato um tecido que ele é cheio de furos. Então, na hora que você pisa, essa água ela sai. Então, a sapatilha ela não fica encharcada, né? E ela é bem leve. Então, assim, é uma sapatilha própria. No Brasil, é difícil encontrar. A maioria das vezes que eu precisei de uma sapatilha de obstáculo, eu tive que trazer de fora ou encomendar, né? Algum site de fora, ou algum amigo que estava voltando. E até hoje é difícil encontrar, mas é uma sapatilha própria. E ela não encharca, né? Porque ela tem um tecido ali bem sintético que a água ela sai ali na hora e a sapatilha fica normal. Agora, se você correr com a sapatilha, por exemplo, de 800 metros, de 110 aí, 100 metros rasos, encharca e fica bem pesado, viu? Eu não aconselho. Beleza. Outra fera aí, Ronaldo da Costa, também presente, sempre presente nas nossas lives. Ronaldinho, vamos marcar uma também, hein? Falando, Gladson, já de algumas provas específicas e até entrando ainda na questão da sapatilha, por que da questão da sapatilha? Falar dos Jogos Pan-Americanos de 2007, que foi uma prova com chuva, né? Que acredito que aumentou ainda mais a dificuldade da prova, né? Uma prova com barreira com chuva, para você pegar o arranque para pular, eu acho que dificulta muito, né? E toda aquela pressão, né, de ser uns Jogos Pan-Americanos dentro do Brasil. Como que foi essa sua participação? Apesar de você não conseguir a medalha, mas o quarto colocado nos Jogos Pan-Americanos, eu acho também que tem que ficar gravado e a gente tem que valorizar isso. A gente fez aqui, até não vai correndo, algumas séries de campeões pan-americanos, independente de quem chega numa final de um Jogos Pan-Americanos ou Olimpíadas, tem que ser sempre valorizado, né? Como que foi essa sua participação nos Jogos aqui do Pan-Americanos do Rio? Então, bom, desculpa aí quebrar o protocolo mais uma vez, mas nós temos que ter aqui um recordista do mundo aqui, né? Tenho que Ronaldo, meu amigo, meu irmão, um cara espetacular. Cresci vendo esse cara vencendo, né? E é um cara assim que eu falo, nós valorizamos muito pouco os nossos heróis, porque o Ronaldo da Costa, eu acho que é o único, junto com o Sérgio Cielo, no mundo que é o recordista do mundo, né? Em provas individuais. Então, abraço, meu irmão. Sobre o Pan-Americano, cara, eu vou falar pra você, ali no Pan-Americano o grande problema foi que ali, o fato de eu ser muito competitivo me tirou aquela medalha, né? Eu poderia até ter vencido a prova, né? Hoje eu sei disso. Porque você só sabe o quão bom você estava para uma prova quando você piora e tenta fazer treinos que você fazia e não consegue. Né? Eu treinei muito para classificar o Pan-Americano, porque naquele momento o critério de classificação seria o primeiro do ranking brasileiro e o campeão do Troféu Brasil. Tá? Os dois iriam. Só que como eu estava numa equipe, o Pinheiros ele sempre foi uma potência como clube, né, o maior clube privado da América Latina, mas o atletismo no Pinheiros competitivo naquele momento ele estava retornando. Então o Pinheiros não tinha uma força muito grande dentro do atletismo nacional ainda. Né? E quem dominava o cenário nacional no esporte naquele momento era uma equipe que hoje ela não existe mais, a BMF, né? Assim, como eu estava chegando em São Paulo, um cara novo do interior, que não tinha muita tradição ali dentro da elite, o meu receio era de que, mesmo que eu classifique, será que de alguma maneira podem me tirar, né, do campeonato? Né? Porque a gente também sabe que vive no Brasil, e o Brasil, de vez em quando, nem sempre, né, mas de vez em quando tem uns jeitinhos aí, né? E quando começou a temporada, nós programamos a temporada, eu e o Cláudio, nós sentamos em outubro de 2006. O pacto que nós fizemos. Nós vamos treinar noite e dia, vamos cuspir sangue na pista, vamos para altitude, vamos pegar dinheiro emprestado, vamos fazer o que for, só que nós vamos classificar no Pan-Americano como líder do ranking como campeão nacional, porque aí não consegue tirar a gente de jeito nenhum. E isso que nós fizemos, né? Foram ali aproximadamente 8 meses de muito trabalho, né?
Eu abri mão da minha vida ali, né? Fui 2 vezes para altitude, fiquei uma temporada quase inteira sozinho lá na Colômbia, na montanha lá. Imagina você estar num país estranho, com comida estranha, tendo que fazer sua comida, arrumando tudo, num lugar na hora que a última van subia para a montanha às 8 da noite, depois só outro dia às 7 da manhã para ter... Por exemplo, se acontecesse qualquer coisa ali, tchau, game over, né? Só que eu ficava ali, não teve um dia que eu não queria voltar para casa, né? Só que eu tinha uma meta, né? E isso fazia eu sair todos os dias para treinar. E aí nós classificamos, fui o primeiro do ranking, campeão nacional, fui bicampeão brasileiro ali, que eu já tinha sido campeão em 2006. E imediatamente que classificou, reorganizamos tudo e voltamos para lá para altitude. Chegando lá, na primeira semana eu cometi um erro, porque eu falei, agora eu tenho que ganhar o Pan-Americano, né? Só que me faltou experiência, porque eu não fiz a semana de adaptação, que é a primeira semana, né? E ali eu tive uma lesão, né? E essa lesão não permitiu que eu treinasse como eu deveria ali nas próximas 4 semanas do Pan-Americano, né? E por coincidência estava treinando lá o Celso Ficanha, que foi o outro atleta dos 3.000 com obstáculo, que ia comigo, e o Vanderlei Cordeiro, que estava classificado para maratona, né? E o José Teles, que estava treinando para maratona no Mundial, que ia ser em Berlim uns meses depois. E o Vanderlei machucou lá posterior, o Celso machucou o pubis e eu machuquei a panturrilha, né? Não, o joelho, desculpa. Então, eu ia treinar os 3, parecia paralímpico, né? Porque um mancava, o outro puxava a perna. E aí terminava, um ia fazer gelo no outro, massagem, enfim, né? E aí eu não pude fazer a preparação que eu queria. E aí eu conversei com o Cláudio, fiz uma ligação para ele nos dias ali, falei, Cláudio, o que vamos decidir? Eu fico ou eu desço, né? E aí nós tomamos uma decisão em conjunto e falou assim, se você descer, você pode melhorar, mas você não vai ter altitude para te condicionar para a prova. Ao menos aí, você ao menos machucado, mas você está tendo o efeito da altitude e a gente consegue adaptar alguns treinos, na bike, na piscina, na musculação. Então fica, e aí nós assumimos o risco, né? E eu fui conseguir treinar mesmo na última semana ali, né? Porque eu comecei a tomar alguns anti-inflamatórios para me ajudar ali. Fiquei uma semana no Rio, ali eu consegui encaixar um período de treino legal, mas entrei na prova confiante, independente de qualquer coisa. Eu falei, né? Um dia voltando de um treino, né? O Vanderlei já era um multicampeão, já era medalhista de Olimpíada, né? Um dos melhores do mundo aí. E assim, um dos últimos treinos antes da gente voltar, fomos lá tomar um café na cidade, voltando caminhando assim. E foi bem legal, porque ele falou pra mim assim, Gladson, eu não tenho por que correr, né, o Pan-Americano, eu tô machucado, eu sei que eu não vou conseguir dar o meu melhor, mas eu sou do esporte, cara, né, eu vou defender meu país e eu vou de qualquer jeito, né, pouco importa o que eu vou fazer, mas eu vou lá e vou defender o meu país, né. E esse tipo de coisa que você aprende com esses caras, igual o Ronaldo, igual o Giovanni, igual o Cipó, né? Esses caras ensinam a gente que vencer é muito mais do que chegar na frente, né? E aí eu incorporei essa visão, assim, né? E na hora que eu cheguei ali no estádio olímpico, não, no estádio pan-americano, quer dizer, desculpa, né? Depois veio a ser o estádio olímpico, né? Aquela energia, aquela coisa, todos os dias você ia treinar na pista externa ali, e aí o brasileiro ganhava, o estádio parecia que ia cair, você vai entrando no clima, você fala, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar, né? E aí você esquece de lesão, esquece de tudo. E aí teve só te cortando, na hora eu acho que você nem prestou atenção, porque nem dava, mas estava tendo o salto com vara e um brasileiro tinha ganho medalha de ouro na hora que você estava correndo, né? Então imagina assim, tipo, talvez se desse na hora, falasse, puxa, daqui a pouco pode ser eu, né? Exatamente, ó. O Fábio tinha acabado de ganhar o Vara, a Sabine tinha acabado de ganhar o 3.000 obstáculos, né? E o estádio tava pegando fogo, sabe? Então, assim, aí na hora que nós entramos, assim, e é uma coisa muito interessante, porque quando você sai da pista de aquecimento embaixo, você só está escutando o estádio tremendo, assim, sabe? Ele treme mesmo, né? E você aquecendo ali, já focado.
aquele corredor da área de aquecimento, para você entrar na pista, é um silêncio. Na hora que você entra na pista, cara, parece que o mundo cai ali, né? E aí fomos perfilados andando e os atletas todos, assim, você via que os caras emocionados, chorando, assim, né? Tremendo, aquela coisa linda, assim, né? Aí, beleza, na hora que tirou o agasalho, pôs a roupa ali do lado, acabou, meu, ligou automático, você não ouvia mais nada, né? E eu larguei, eu tinha, né, mapeado lá os meus adversários todos, sabia os tempos de cada um, vi alguns vídeos de alguns, sabia a estratégia deles e falei, cara, eu tenho condições de brigar na frente aqui, né? E eu corri o tempo inteiro para ganhar aquela medalha, né? Porque se eu tivesse feito uma estratégia um pouco mais cautelosa, eu teria sido medalhista, teria sido bronze ali. Mas eu não entrei ali para ser bronze, eu entrei para ganhar a prova, né? E estratégia é o seguinte: você tem que ter estratégia de prova, você entra com ela e na hora que você entra não muda, mesmo que você se dê mal, porque mudar a estratégia dentro de prova nunca dá certo. E eu entrei, fui. Na hora que entrou na última volta, eu estava com perna, passei ali o segundo obstáculo ali na hora que abriu a última volta. Na hora que eu fui chegando perto do terceiro obstáculo para terminar, a minha perna ela falhou, as duas assim, né? Foi a hora que o cubano me passou. Porque se eu continuasse insistindo, eu não ia conseguir transpor o obstáculo. Aí eu dei uma respirada, né? Aí eu passei ali o obstáculo, passei o fosso. Aí na hora que eu entrei na reta, eu falei, agora é o que for, meu. E aí eu fui para cima, mas na hora que eu cheguei, passei o último obstáculo, eu vi que já não dava mais, né? E aí as pessoas me perguntaram se eu fiquei chateado e tudo, né? E a minha resposta é sempre a mesma. Você fica triste, né? Mas frustrado não, porque eu saí de lá e fiz o melhor que eu podia fazer. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que às vezes conversam sobre isso comigo. Vencer não é só chegar na frente, né? Vencer é você fazer o seu melhor com aquilo que você se propõe a fazer. Isso é vencer. O resto é resultado. E resultado a gente não comanda, né? Então ali eu falo assim, eu saio um vencedor dali, né? E a única coisa é que eu não tenho uma medalha, mas um dia os meus atletas vão ter várias. E aí eu faço uma cópia e trago para casa. Com certeza. E assim, claro que você era um profissional, você estava ali para competir realmente, mas igual você falou dessa emoção, tal. Eu que já era corredor, na época eu tive a oportunidade depois de ir lá no estádio, no Engenhão, nas Olimpíadas, eu vi a final dos 5.000 que o Mo Farah ganhou, né? E, cara, eu como espectador, eu já senti uma puta de uma emoção. Imagina um atleta podendo participar dentro do seu país e sentindo isso. Como você falou assim, não trouxe a medalha, mas vão ser coisas que, mesmo você tentando, eu acho, você tentando passar isso, só quem viveu, só quem esteve lá dentro da pista mesmo, vai saber, e isso aí você vai guardar para sempre, né? É uma coisa que ninguém te tira, independentemente de medalha ou não, né? Exato, Thiago. Eu sempre costumo fazer o seguinte paralelo, né? Do resultado final de qualquer carreira, não só no esporte, né? A gente tem que sempre olhar para o nosso ponto de partida, né? E quando eu falo ponto de partida, é o ponto de partida na vida, né? Se eu olho para o meu ponto de partida e até onde eu cheguei na minha carreira, né, eu posso dizer para você que se eu tivesse nascido numa condição melhor e tivesse vencido uma Olimpíada, talvez a sensação de vitória não seria maior, sabe, se eu tivesse sido. Porque, assim, eu sou um caso de uma pessoa que teve uma história, tudo para dar errado e deu certo, né? Então, meu ponto de partida foi muito ruim. Então, onde eu cheguei, cara, eu sou um cara que só agradeço, né? Tanto que quando eu finalizei os meus contratos com os clubes, patrocinadores todos, eu só agradeci, né? E até hoje sou muito grato, assim, porque o esporte, eu costumo dizer que quando eu comecei no atletismo, eu tinha na frente da minha camisa um número, né?
E quando eu encerrei minha carreira, sempre eu ia competir, tinha um nome na minha camisa, né? E isso, cara, é a melhor coisa que tem na vida, né? Não tem medalha que substitua isso. Legal. Bom, esse Pan-Americano foi no meio do ano de 2007 e foi o ano que eu fiz minha primeira prova, né? Até tinha comentado com você, falei no começo da live. Não sei se você vai lembrar especificamente dessa prova. Minha primeira prova, para quem não sabe, eu até comentei esses dias aí, foi no dia 16 de setembro de 2007, aqui em Ribeirão Preto. Fui fazer 10 quilômetros, estava com sobrepeso. Fiz, para você ter uma ideia, Gladys, fiz 1h04 nessa prova. E para quem não sabe, ou para quem é aqui de Ribeirão Preto e está correndo há pouco tempo, essa prova era do circuito Caixa, que não existe mais, era um circuito fortíssimo, né? E era na Francisco Junqueira e na Maurílio Biagi. Imagina hoje podendo correr naquele lugar plano, seria uma beleza. E aí eu fui olhar os primeiros colocados e o Gladson estava lá na quinta colocação fazendo 30 minutos e 25 segundos. O primeiro colocado foi o Jomar Pereira, que já teve grandes embates aí com você, né? Você lembra dessa prova? Lembro, nossa. Todas as vezes que eu corri em Ribeirão Preto era muito legal, porque eu tinha uma torcida só para mim aqui, né? E nessa época era legal, porque nós fazíamos uma volta, né? Então as pessoas via quem estava correndo do outro lado, então eles corriam de cada uma viagem gritando para mim assim, sabe? Então isso é maravilhoso, né? E essa prova, o que era legal é que como era um percurso plano, largava bem cedinho, então na hora que esquentava, a prova já tinha acabado, né? Os atletas da elite do Brasil, eles se preparavam para vir para Ribeirão Preto. Porque o atleta de elite, ele quer correr rápido, né? Ele quer uma prova que tem uma condição de altimetria, um clima favorável, né? Então eles conversavam comigo o ano inteiro no país, né? Pô, eu vou lá em Ribeirão Preto, eu vou. E aí, se você olhar sempre os resultados ali dos 15 primeiros na elite, era só os caras que dominavam a elite do Brasil, né? Porque eles vinham aqui para fazer marcas mesmo, né? Então era uma época bem legal, né? É uma pena ter tirado o percurso dali. E assim, você teve a sorte de participar iniciar, né, a sua carreira aí numa das melhores provas do Brasil na época, né? E a população de Ribeirão Preto também. E que bom que durou por muito tempo. Depois que que começou a mudar dali, aí começou os formatos dos percursos não ser mais adequados para o resultado, aí o pessoal começou a não vir mais, né? Mas era uma época maravilhosa. E ali eu corria por música, meu amigo. Ali, né, eu e o Gilmar, João da Bota, tinha os gêmeos, né, o Luiz Fernando Paulo Roberto, quantos outros aí. E Gilmar, amigo de várias chegadas, né? Um cara maravilhoso, um cara do bem. E o que eu falo, o atletismo acaba, as medalhas enferrujam, mas os amigos daí que eu fiz, vou levar para sempre. Então, esse é o maior presente que o esporte me deu. E hoje, conversando com você aqui, né, o atletismo que nos aproximou, né? Que bom que você começou, aderiu e está aí até hoje, e ajudando tantas pessoas aí, trazendo informação de qualidade, instruindo, trazendo pessoas, porque a gente precisa disso, né? Difundir o esporte e a verdade do esporte, né? Isso que é mais importante. Com certeza. E ainda no ano de 2007, mais para o finalzinho, aí você ganha uma prova, não vou falar em cima, porque vocês são amigos, né, do Geomar, que foi um grande marco aí na sua carreira, né, uma prova que hoje não existe mais, que é a Corrida Pan-Americana no Rio de Janeiro. Pessoal, tem um link no YouTube dessa prova, só procurar lá. Uma prova fortíssima, com vários quenianos, grande alternância aí de colocações. Um queniano saiu na frente no gás e depois ele era coelho, com 3 minutos ele saiu, no vídeo dá para falar isso. O Lauter Nogueira estava comentando essa prova, na época o Gladson, ele começou a falar o nome do Gladson até de outra forma, de outra pronúncia, até engraçado, Gladson eu acho que ele falava. E procure no YouTube, pessoal, é muito legal, dá pra ver rápido, os caras correm rápido, né, fazem 10 km em 30 minutos, então dá pra ver rapidinho. E como que foi essa prova, a partir do 7º quilômetro, mais ou menos, você assumiu a liderança, estavam em 4, 5 ali naquele pelotão, e foi uma chegada emocionante dessa prova, né?
Então, eu já ganhei muitos jantares e muitas pizzas por causa dessa prova. Porque o pessoal fala, eu vou pagar aqui uma coisa, você me conta como é que foi. Essa prova, cara, o que foi legal assim, né? É que eu estava na Colômbia no final do ano, me preparando para a temporada 2008, que eu iria tentar o índice olímpico, né? Então eu já comecei ali em novembro, foi minha quarta subida para a Colômbia no ano, né? E eu nem ia correr essa prova. Mas eu sempre fui um atleta que eu nunca me preocupei qual prova eu ia correr. Eu me preparava para qualquer coisa. E aí eu estava na Colômbia e eu ia correr uma prova lá em Paipa, na cidade que eu treinava. Depois eu ia correr uma outra prova em Cali. Mais ou menos 15 dias antes da prova corrida pan-americana. Então eu não ia voltar para o Brasil, né? E depois eu ia correr a São Silvestre em dezembro, em 31 de dezembro. Mas aí tem uns caras lá que eles começaram a perceber que eu tava voando lá na Colômbia, né? 2.600, os caras não estavam conseguindo treinar comigo, os caras moravam lá, né? E aí eles fizeram um movimento lá na Federação Colombiana e eles reativaram um critério que eu só poderia participar da prova se ela fosse internacional, coisa que não acontecia há décadas lá, né? E para uma prova ser considerada internacional, você tinha que ter atleta de 3 países para ela ser internacional, senão o atleta de fora não poderia, né? O porquê isso aconteceu? Porque essa prova de Cali dava um carro pro primeiro, né? Caraca. E enfim, eu não pude participar, eu ia ganhar essa prova, né? Ia ganhar fácil lá. Né? Com todo respeito, o cara lá, mas, cara, tava voando, né? E aí, eu fiquei bravo, cara. Liguei pro Cláudio, foi, Cláudio, os caras aqui não vão deixar eu correr, vou descer 15 dias antes, não vou ficar nisso aqui mais não, eu tô bravo aqui, né? Vou acabar pegando um cara desse aqui pelo pescoço. Aí ele falou, pô, Gladys, não, mas vamos treinar. Eu falei, não, eu vou embora daqui. E arruma uma corrida pra mim qualquer aí que eu vou descer. Pô, tem uma corrida no Rio aqui, você quer correr? Eu falei, me inscreve nessa aí mesmo. Quem que vai estar lá? Aí falou que ia estar o Giomar e tal. Eu falei, essa aí mesmo. Desci, fiquei mais uma semana e pouco em Campos do Jordão. E por coincidência, eu fiquei na mesma casa que o keniano que foi terceiro, se me falha a memória. E aqueles dois que pararam ali no quilômetro 3. Né? Eu fiquei na mesma casa que eles esses dias. Eu peguei amizade com eles, tudo, né? E aí, chegou ali, na véspera da prova, nós saímos para treinar todo mundo junto, fazer aquela rodagenzinha e tal. E no final, nós sempre fazemos ali umas 10 retinhas de 100 metros forte, né? E um dos melhores lá na época, estava ganhando tudo, um desses quenianos, que era o Mãozinha, que nós chamávamos, que ele não tinha uma mão, né? Ele perdeu uma mão lá. Eu estava ganhando dele nessas retas, né? E aí, no final, ele chegou para mim, né? Que ele falava um português meio estranho e eu falo um inglês meio estranho, então a gente falava a mesma língua, né? Aí ele falou para mim, se você usar a estratégia certa, amanhã você vai ganhar essa prova, porque você tá bem. E aí já me acendeu um alerta, né? E aí eu cheguei no hotel, comecei a ver o meu movimento, ia ser transmitido ao vivo pela Globo, aquela coisa toda. Eu falei, cara, acho que eu vou competir para ganhar essa prova amanhã. E aí largou, só que largaram muito forte, cara, né? Eu passei o primeiro quilômetro a 2,50 e eu passei em 12º, se me falha a memória, né? Uma fila gigante, assim. Só que eu olhei no relógio e eu sempre fui um cara, igual eu te falei, na hora que eu monto a estratégia, eu sou fiel a ela. Eu bati o olho no relógio e falei, eu tô correndo a 3,20 aqui, porque eu tava correndo fácil ali, né? E os caras longe, na hora que eu olhei, eu tava 2,50. Na hora que eu passei 2,50 no meu relógio e vi os caras na frente, eu falei, esses caras vão morrer lá no meio da prova. E eu pego os caras tudo lá. E aí foi, tal. Quando foi chegando ali do 4 pro 6, eu comecei a encostar no grupo da frente que tinham 5 atletas, né? Que era o Giomar, o João da Bota, tinha um keniano, o Chiquinho e o Raimundo de Brasília. Na hora que eu cheguei no grupo no 6º quilômetro, eu fiquei no grupo e eu senti que o ritmo para mim ficou fácil. Né? Eu falei, vou aguardar, porque eu era um atleta de pista, e o atleta de pista, na hora que chega na decisão com o pessoal da rua, geralmente vence, porque a gente trabalha muita velocidade, né? Falei, eu vou ficar aqui, porque como não tinha prêmio para quebra de recorde, eu falei, se eu ganhar hoje para 28 ou ganhar para 30, é a mesma coisa. Porque uma semana depois tinha São Silvestre, né? Então eu fiquei ali.
E aí eu ficou muito tranquilo, eu tava correndo ali a 2,59, 3 por quilômetro com os caras, só que quando os caras me conhecem, sabem que eu sou da pista, quando eu chego no grupo, automaticamente eles começam a fazer fartlek para afastar. E eles não estavam fazendo fartlek. O que eu deduzi? Tá todo mundo morto, né? Na hora. E eu fiquei ali. Falei, na hora que um sair, eu vou atrás, né? E quando passou ali do 8 pro 9, o Raimundo saiu lá de trás. Olhando na prova, você vê, ele saiu lá de trás e indo embora, né? Aí eu só dei uma respirada, saí e fui atrás dele, né? Aí ele já morreu, daí a pouco, ele já tava chegando. Aí eu senti uns passinhos atrás de mim, eu achei que era o keniano. E eu pensei, eu vou esperar, na hora que o cara encostar, eu saio de novo, né? Aí na hora que o João Mário encostou, eu saí de novo. E comigo, eu tava tão, sei lá, eu tava alucinado naquele dia. Porque na hora que eu dei a saída, eu pensei na hora, se vir mais um, eu consigo sair de novo. E os caras, né? E aí eu venci a prova. E a partir daquele momento, cara, a minha carreira, ela decolou. Porque eu tive uma projeção a nível nacional, em termos de mídia, né? Que até então já tinha uma carreira, mas a pista ela não tem a visibilidade que a prova de ruas tem, né? A partir daquele momento eu conseguia ter assim, uma condição muito boa de trabalho, já era boa, mas aí eu consegui melhorar as condições de vida da minha família inteira, né? E isso me deu um gás aí para buscar outras coisas, mas essa prova aí foi um divisor de águas na minha carreira, né? E até hoje, assim, as pessoas, às vezes, antes de prova, assistem esse vídeo, né? E às vezes eles me mandam mensagem lá e falam, pô, CX, vou prova hoje, amanhã eu vou voar, cara, que ela chegar e tal, né? E é legal, né? Você acaba ajudando um pouco as pessoas, mas é uma prova inesquecível pra mim, bem legal. Não, foi legal demais, ainda mais agora sabendo, os bastidores ou essa estratégia, né? Eu sempre gosto de ver, eu falo assim, eu também, a gente já vai correndo há um bom tempo, apesar de não ser profissional, sempre tem quando o cara já sai forte que ele vai quebrar, não é impossível manter esse ritmo. E um keniano lá saiu alucinado, tanto que ele estava de coelho. Então eu acho que vale, principalmente para quem gosta de entender um pouco de corrida, independentemente do ritmo que corre, se é profissional, amador, eu acho que vale demais, principalmente depois dessas explicações suas aí, dar uma olhada nessa prova aí que vai elucidar bastante coisa. Gladson, nós estamos chegando no final aqui, porque com 1 hora, infelizmente, a live cai, né? E ainda eu queria perguntar muitas coisas aí para você, mas para a gente encaminhar mais para o final, aí até em ordem cronológica, bom, juntamente com a sua carreira, você foi estudando, né? E também hoje é graduado, pós-graduado. Queria que você contasse um pouquinho disso, o que isso te ajudou também como atleta. Então, Thiago, quando eu fiz 30 anos, eu comecei a ver minha carreira do meio para o final, né? E eu falei, pô, eu tenho que estudar, né? Aí eu fui fazer educação física. Nos 2 primeiros anos eu não tinha bolsa, mas eu paguei o curso do meu bolso mesmo, porque eu sempre vi o estudo como investimento, não como uma despesa. E por quê? Por que eu fui estudar? Porque eu me incomodava muito, às vezes, o fato de eu fazer um resultado e depois eu tentar reproduzir e não conseguir repetir. E aí eu comecei a perceber que o esporte, né, o treinamento no Brasil, muitas vezes ele era muito meio como um artesão, sabe fazer, mas não sabe explicar, né? E aí eu falei, eu tenho que entender um pouco mais o porquê que as coisas acontecem, e eu fui para estudar, porque prática eu já tinha muita. Só que todo atleta é meio arrogante, né? Eu fui para a faculdade achando assim, eu vou pegar só um diploma lá porque eu já sei tudo, né? E conforme os anos foram passando, os semestres, eu fui percebendo que eu não sabia nada. E quanto mais eu fui aprendendo, eu fui tendo a certeza de que eu não sabia. E lá na faculdade eu aprendi uma frase, né? Que é a seguinte: quanto menos você sabe, mais certeza você tem que você sabe. Agora, quanto mais você sabe, menos certeza você tem que você sabe, né? Então eu falo, quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender, porque as dúvidas vão... E isso me ajudou muito, né? Depois eu fiz especialização em fisiologia do exercício, depois especialização em treinamento desportivo internacional, e vou começar agora em julho o curso de nutrição para eu me especializar em nutrição esportiva, né? Porque hoje eu vejo um gap muito grande aí na questão nutricional para os atletas, né? Uhum. E o que isso foi importante para mim? Porque eu tinha a possibilidade, porque até hoje eu sou atleta de rendimento, eu só não
treino, mas como? Mas eu vou treinar, os treinos saem, né? Eu vi as aulas e eu conseguia aplicar full time aquilo que estava sendo dito. E eu conseguia ter uma resposta minha se aquilo era eficaz ou não. Às vezes era eficiente, mas não era eficaz, né? E isso me ajudou muito na questão de hoje como treinador. Então, às vezes o atleta ele chega para mim com com um problema e eu tenho a questão prática, a questão teórica e a questão de vivência também da prática, né? Da teoria, no caso, melhor. Então, cara, isso hoje me dá uma tranquilidade muito grande para orientar os meus atletas. Eu faço o possível para que eles durmam em paz. Eu falo, ó, isso é o que basta para hoje, vai para casa, tá? Então, eu acho que o atleta ele precisa de estudar para ele conseguir entender o que ele está fazendo, né? Porque um atleta que entende o que ele faz com mais qualidade, né? Uhum. Agora minha última mesmo, mas ainda ligado nisso. Várias vezes você falou, eu já tinha anotado e tinham recebido até perguntas sobre treinamento em altitude. Você falou várias vezes aí que você fez esses treinamentos em altitude. Que o corpo, aí até como você, a sua especialização também em fisiologia e atleta de alto rendimento, que você sente, né, um atleta quando vai lá geralmente para Paipa, né, na Colômbia, ou aqui no Brasil, que já não é tão alto, mas Campos do Jordão, que eu vi que você fazia também aclimatações lá, que realmente muda, tanto na percepção e na parte fisiológica na corrida? Tá, então, eu fui 19 vezes fazer treinamento em altitude, né, nesse período de 15 anos. Dá mais que uma por ano. E já treinei na Colômbia, na cidade de Paipa, já treinei na Bolívia, em Cochabamba, já treinei na Espanha, já fui para os Estados Unidos. No início, o objetivo, porque é o que tinha mais escrito na literatura, é o aumento dos eritrócitos, né, da hemoglobina. Porque quando você está na altitude, você tem o ar rarefeito, né? Uma menor pressão atmosférica. Isso faz com que você tenha mais dificuldade de retirar o oxigênio da atmosfera pelos pulmões e mandar para o músculo. O corpo ele começa automaticamente a liberar uma substância chamada eritropoetina para aumentar a produção dessas hemácias, né? Dessa hemoglobina. E isso faz com que na hora que você volte a treinar na altura que você vive, você tem mais hemoglobina e você consegue ofertar mais oxigênio para o músculo. E automaticamente a teoria é que você corre mais rápido, provas de resistência, tá? De velocidade, isso é o inverso. Eles têm que treinar no nível do mar e competir na altitude, tá? Então essa era a teoria que nós íamos buscar. Só que nós percebemos que tinha algumas coisas a mais. Por quê? Nós voltávamos, competíamos ali nas primeiras 2 semanas bem, só que depois os níveis de hemoglobina eles baixavam e a gente continuava performando, ou seja, não é só essa adaptação que tinha. E esse foi um dos motivos que eu fui buscar a fisiologia do exercício, para tentar encontrar a explicação disso. E tanto que o meu TCC da graduação, meu TCC da fisiologia e o TCC do treinamento internacional foram todos sobre treinamento em altitude. Então, hoje eu tenho um vasto conhecimento nisso e existem tantas outras coisas interessantes que ocorrem nesse momento que, na hora que você olha, a hemoglobina é o que, vamos dizer assim, é o que tem um percentual menor, assim, né? Gladson, dá 10 segundos para a gente terminar, senão não vai ficar salva a live. Muito obrigado. Vamos tentar fazer uma próxima, hein?